Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial, da Primeira Igreja Batista em Araras. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que você corra lá, faça a sua inscrição, acione o sininho para que você possa receber as notificações ali da nossa igreja, principalmente dos nossos cursos aqui às quintas-feiras. Hoje nós vamos seguir no nosso módulo de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e hoje vamos introduzir uma parte dessa doutrina que é chamada de o batismo com o Espírito Santo. Então, na semana seguinte, na próxima semana, que nós tivemos a gravação de pneumatologia, nós vamos falar mais sobre o significado dessa doutrina nos dias atuais, as divisões que existem acerca dela, se o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, como dizem os irmãos pentecostais, se é no ato da conversão, se precisa ter manifestação de línguas. Hoje nós vamos falar uma parte introdutória sobre o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos lá, iniciando aí, eu quero falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, ou a promessa do batismo do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus Pai fazendo a promessa de um tempo que viria em que Ele derramaria o seu Espírito sobre a terra. Isaías 44:3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Nós vemos aqui Isaías ressaltando essa promessa, que Deus derramaria o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, essa doutrina, está aqui embutida. Esse texto ele está atrelado à vinda do Messias. Na era do Messias, com a vinda do Messias, Deus derramaria do seu Espírito. Olha só agora Ezequiel 39, 28 a 29. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto. Observem, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Então aqui também Ezequiel, assim como Isaías, está ressaltando o derramamento do Espírito Santo. Ainda aqui uma profecia, uma promessa. Texto clássico do derramamento do Espírito, inclusive nós vamos ver que Pedro citou no sermão em Pentecoste que o que estava acontecendo no dia do derramamento do Espírito era o cumprimento dessa promessa de Joel. Então, observem aí Joel capítulo 22, versículo 28 a 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, duas vezes Joel, ele fala do derramamento do Espírito. Logo no início do verso 28, e também depois no final do verso 29. Aí nós vamos para o Novo Testamento, ainda em forma de promessa do derramamento do Espírito Santo, nós temos as palavras daquele que foi o precursor do Messias, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, que é João Batista.
No seu discurso, na sua pregação, João ele diz assim, aí conforme o relato de Mateus 3, 11 a 12. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Como vocês sabem, João ele batizava no Rio Jordão, levando as pessoas ao arrependimento. E ali ele diz, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando do Messias, do Cristo, de Jesus, que nem sou digno de levar-lhe as sandálias dos pés. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Observem aí, João Batista, ele está falando então dessa mesma promessa que nós vimos nos profetas no Antigo Testamento. Aqui ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo, o batismo ainda não era possível porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. E João ele está dizendo que se por um lado ele batizava com água ali no Rio Jordão, na base do arrependimento, viria o Messias e ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo as pessoas. Aqui existem algumas interpretações desse texto, mas eu acredito que João ele está falando de dois batismos, o batismo com o Espírito Santo, que Cristo faz, aqueles que creem nele, e isso fica claro quando ele diz que ele recolherá o trigo ao celeiro. Ele está falando dos frutos, ele está falando dos salvos. Então os salvos, aqueles que se convertem, eles então são recolhidos, eles entram no reino dos céus, no reino do Messias. Então esses são batizados com o Espírito Santo, esses recebem o Espírito de Deus. E aí ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o com fogo seria um outro batismo. Jesus é aquele que se assentará no grande trono branco. Ele é o juiz sobre toda a terra e ele vai sentenciar, condenar, lançar no inferno, no fogo inextinguível, no lago de fogo e enxofre, aqueles que não creem nele como seu Salvador. Esses são não o fruto, não o trigo, mas esses são a palha. Então, João ele está dizendo aí que o trigo será recolhido no celeiro, ou seja, os salvos vão para o reino na sua plenitude, o céu, o novo céu e nova terra, enfim. E a palha vai queimar num fogo inextinguível. Fogo inextinguível é uma figura do inferno, um fogo que nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes. Então é Jesus que batiza com o Espírito Santo os salvos e também que lançará no inferno como justo juiz aqueles que não creem nele. Agora nós vemos aí a promessa que fora feita através dos profetas no Antigo Testamento, que João anunciou agora no começo, ali, um pouco antes do ministério de Jesus. E agora nós vemos o próprio Cristo, o próprio Jesus, anunciando a promessa do Espírito Santo. Então, vocês podem observar aí, João capítulo 7, versos 38 em diante, diz assim o Senhor Jesus Cristo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo, notem,
ao Espírito. Percebam agora, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui Jesus está ecoando, reverberando a mesma promessa feita pelo Pai, através dos profetas, através do último grande profeta, que foi João Batista, o maior deles, segundo o Novo Testamento. Jesus está dizendo então sobre o derramamento do Espírito Santo, que até então ainda não tinha sido dado, ainda os discípulos não tinham recebido, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Só depois que Jesus ascendesse aos céus, depois da sua ressurreição, conforme a Bíblia diz, ele foi assunto aos céus para estar à direita de Deus Pai, aguardando o dia que ele vai retornar. Até esse dia da sua ascensão, ele ainda não tinha derramado o seu Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado depois que Jesus fosse glorificado, retornasse à sua glória nos céus. Jesus ainda lhe diz assim sobre o Espírito Santo: quando ele vier, ou quando vier o Conselheiro, o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Observem, Jesus ele fala aí a expressão, quando vier, ainda não tinha sido derramado. Eu enviarei, ele coloca no futuro, eu enviarei o Espírito, ele testemunhará, também o verbo no futuro. Então aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, por João Batista, aqui Jesus está dizendo que ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo. Verso 7 e 8 de João 16. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez, Jesus está falando sobre o derramamento do Espírito Santo, essa promessa que Deus Pai fez. Ele diz aquilo que eu acabei de dizer, que ele tinha que subir ao Pai, ele tinha que voltar ao céu, para ele derramar o Espírito Santo sobre a terra. Agora, Atos 1, 4 a 5 diz assim, aí já depois da ressurreição de Jesus, foi no dia em que Jesus subiu ao céu, olha só o que ele fala para os seus discípulos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo quê? Pela promessa de meu Pai, da qual falei para vocês. Nós acabamos de ler essas promessas que Jesus falou sobre o derramamento do Espírito Santo. Pois, olha como ele está amarrando aquilo que João Batista tinha falado lá atrás. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus, então, logo depois dessas palavras, ele foi elevado aos céus, na presença de anjos, seus discípulos viram, tiveram essa visão gloriosa e, pouco tempo depois, essa promessa, a promessa de Deus Pai no Antigo Testamento, também feita por João e pelo próprio Jesus, foi derramada no dia de Pentecoste. Olha só, João 1,8, mas receberão poder, Jesus está dizendo ainda para os discípulos, quando o Espírito Santo descer, for derramado sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ver agora o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. Nós vimos a promessa, o anúncio do derramamento do Espírito. Deus havia, através dos homens do passado, dos profetas do Antigo Testamento, de João e do próprio Cristo, o Senhor tinha anunciado que isso aconteceria. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Deus é um Pai poderoso que não nos desampara, Ele é fiel às suas promessas, Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz que vai fazer. Suas promessas, suas profecias, os seus decretos são irrevogáveis, imutáveis. Então nós vamos ver o cumprimento dessas profecias, dessas promessas. A promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu, foi realizada no dia de Pentecoste, conforme o capítulo 2 de Atos. Olha só o versículo 1 de Atos 2. Quando o dia de Pentecoste chegou, estavam todos reunidos num só lugar. Jesus tinha alertado os discípulos. Aqui era uma média de 120 discípulos, conforme nós vemos o relato em Atos. E Jesus falou para eles, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. Eu vou ao Pai, eu vou subir, mas daqui pouco tempo, daqui poucos dias, vocês vão receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém, vai acontecer aqui. E eles estavam então ali em Jerusalém, reunidos num só lugar, naquela expectativa do cumprimento dessa promessa. E notem aí algumas coisas. Primeiro, o que era o Pentecoste? Pentecoste significa 50º, 50. Pentecoste era uma festa judaica comemorada porque Pentecoste ou 50, porque ela é comemorada 50 dias depois da Páscoa judaica, normalmente entre maio e junho. Então é uma festa que foi estabelecida, decretada por Deus, lá em Êxodo 34 e Levítico 23. A festa de Pentecoste era uma das 3 festas anuais para as quais os judeus deveriam participar em Jerusalém. Logo, vinham pessoas da religião judaica de todos os lugares, de todas as regiões do mundo antigo, para essa celebração em Jerusalém. Vários peregrinos, pessoas saindo dos seus países, das suas províncias, indo até Jerusalém, porque era uma ordem de Deus que nessas 3 festas o povo dele se reunisse no templo em Jerusalém. Na festa do Pentecoste, cada judeu levava a oferta das primícias, ou seja, os primeiros frutos da sua colheita, para serem entregues como forma de gratidão, de louvor a Deus, no templo de Jerusalém. E foi no Pentecoste que Deus enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja, como primícias, como as primeiras bênçãos espirituais, para aqueles que herdarão o reino eterno. Que bonito isso. Na festa das primícias, primícias são os primeiros frutos da colheita, judeus pegavam, conforme eu fiz a leitura, levavam como uma expressão de louvor, de gratidão a Deus pela grande colheita, as bênçãos da colheita futura. O Espírito Santo foi derramado nessa festa, a festa das primícias. O Espírito Santo vindo como primícias para a igreja de Cristo Jesus, as primeiras bênçãos espirituais daqueles que vão entrar no reino de Deus. A partir de Atos 2, temos o registro do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja.
E coisas extraordinárias aconteceram naquele dia. Que coisas são essas? Vamos ver aí como foi então o cumprimento da promessa do Espírito Santo, o Espírito de Deus derramado, o batismo com o Espírito Santo, começando ali em Atos capítulo 2. Acompanhem comigo. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Meus irmãos, então vemos aí o derramamento do Espírito Santo acontecendo. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ouvem sons, eles têm visões, e diz o texto que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito foi derramado, eles foram batizados com o Espírito Santo. O Pentecoste ele não foi algo produzido, ensaiado, fabricado. Foi algo que veio soberanamente da parte de Deus para a igreja. Foi Deus quem derramou. Eles não ficaram ali buscando, fazendo rituais para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Eles não produziram uma atmosfera, um ambiente para que o Espírito Santo fosse derramado. Não. O Espírito Santo veio em Pentecoste e veio de uma forma soberana. Deus derramou o seu Santo Espírito. No derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, 3 dos sentidos daqueles discípulos foram afetados. Primeiro, o ouvido. Eles ouviram um som como de um vento. Notem, não é que começou a soprar um vento na casa onde eles estavam. O texto não diz isso. O texto diz que eles ouviram um som como de um vento. O que aconteceu ali foi um som muito forte, como de um vento. É bem possível que os cabelos não se desmancharam, as roupas não foram sacudidas com o vento. É bem possível que se alguém pegasse a folha de uma árvore e jogasse no alto, essa folha cairia suave no chão, porque não estava acontecendo uma ventania necessariamente, como muitos imaginam, um vento forte. Não, um som como de um vento. O Espírito Santo, ele é comparado ao vento, primeiro porque ele é invisível, ele é espírito. O vento é invisível. E também o vento é imprevisível, o vento é livre. O Espírito Santo também, ele age livremente, soberanamente na vida das pessoas, levando as pessoas a crerem, como Jesus disse em João, lá no episódio com Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, o seu som, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que nasce do Espírito, o Espírito Santo. Então eles ouviram o som como de um vento, eles tiveram uma visão, línguas como que de fogo pousaram sobre a cabeça deles. Então não é que caiu fogo, ele diz aí Lucas, línguas como que de fogo. Então é algo que eles viram que parecia uma língua de fogo, que pousou na cabeça de cada um dos
discípulos. O fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo, a ideia de purificação, iluminação, de aquecimento que o fogo tem, o Espírito Santo também. Nós encontramos isso, o Espírito que santifica a nossa vida. E também a fala deles foi afetada. Por quê? Porque eles começaram a falar em outras línguas. Isso foi algo incrível naquele dia. Som como de vento, a visão de línguas como que de fogo. E a fala deles, aqueles homens galileus, homens iletrados, sem estudo, falando em outras línguas. Olha só aí, sobre essa questão das línguas aí. Que línguas eram essas? Eram línguas dos anjos? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas só para a gente fazer aqui uma introdução. Que línguas que os discípulos falavam, que as pessoas ouviam? Eram línguas inteligíveis ou eram línguas que ninguém podia entender nada? É interessante que Pentecoste, um fenômeno aconteceu bem diferente de Babel, lá no Antigo Testamento. Em Babel as pessoas falavam várias línguas, como um juízo de Deus. Deus espalhou todo mundo ali, e então ali Deus fez com que houvesse divisões, e as pessoas começassem a falar vários idiomas, e lá não se compreendia um ao outro. Aqui não. Em Pentecoste, as pessoas falavam vários idiomas, e os outros compreendiam o que estava sendo falado. Aí, a Bíblia diz, Lucas, ele descreve que havia uma multidão ali presente, de várias regiões do mundo, nós já vamos ver no mapa isso. Como eu disse, a festa de Pentecoste atraía muitos peregrinos, pessoas de várias regiões, províncias romanas do mundo, pessoas que falavam vários idiomas. Eles estavam ali naquela festa e eles começaram a ouvir os discípulos a falarem nas línguas deles. Eram línguas humanas, eram idiomas, dialetos que os discípulos falavam. E aquelas pessoas então entendiam a palavra de Deus, os discípulos anunciando, olha só, as grandezas de Deus na própria língua deles, na língua materna daqueles homens que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecoste. Então, meus irmãos, nós vemos aí uma fenomenologia acontecendo, do Espírito Santo ser derramado e aqueles homens, discípulos galileus, que não conheciam essas línguas, não eram línguas naturais deles, eles falavam então na língua estrangeira das pessoas que estavam ali. As palavras gregas para outras línguas, aí em Atos 2, elas são glossa e dialectos, ou seja, são idiomas humanos. Glossa, de onde vem a nossa palavra em português, glossário, e que significa idioma, glossa, idioma, e dialectos, que também é uma forma de linguagem humana, linguagem conhecida de uma região, de uma cultura. Então, os discípulos falavam noutras línguas, heteroglossas, que é o termo em grego, línguas humanas, idiomas. Quais eram os idiomas que eles falavam? Olha só aí, versículo 9 a 10. As pessoas que estavam ali, os partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, onde era
a Babilônia, Pérsia. Então, a língua ou as línguas daqueles povos, Judéia e Capadócia, Capadócia na Turquia ou na Ásia Menor, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, a Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que língua? A língua materna deles, a língua, o idioma que eles falavam, das pessoas dessas regiões. Olha só, no mapa aí, as regiões ali de pessoas que estavam presentes em Pentecoste, em Jerusalém, naquela festa judaica. A região que eles tinham vindo. Então, notem aí essas regiões nesse mapa, desde Roma, Arábia, lá na Mesopotâmia, Pártia, Média, Ponto, lá em cima na Capadócia, Egito. Então, várias regiões, e os discípulos então falavam não línguas dos anjos, palavras jogadas ao vento, palavras desconexas, sem sentidos, aglutinados de fonemas sem nexo, vocalizações ininteligíveis ou línguas misteriosas, celestiais. Eles falavam, na verdade, línguas conhecidas, línguas humanas. Quando se fala hoje em dia sobre falar em línguas nas igrejas, é muito estranho, porque se acontece algo aqui como aconteceu em Pentecoste, tudo bem, outros idiomas, mas nós vemos uma natureza de línguas hoje muito diferente do que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 2. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima aula. Então, para nós terminarmos, vamos ver aí como que Pedro interpretou aquele fenômeno em Pentecoste. Observem aí, a partir do versículo 14 a 15. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ou seja, agora Pedro ele começa a explicar tudo o que estava acontecendo ali em Pentecoste. O vento, o som como de vento, línguas como que de fogo, aquela visão, os discípulos falando noutras línguas, outros idiomas, sem eles terem estudado isso, foi uma capacitação do Espírito Santo, algo sobrenatural que aconteceu ali, e as pessoas ouvindo a pregação da palavra no próprio idioma deles. Pedro agora ele vai explicar isso, o que estava acontecendo ali em Pentecoste. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha, Pedro ainda faz uma brincadeira aí. Não é hora para eles estarem bêbados, porque eles foram acusados aqui de estarem bêbados, como se beber fizesse com que alguém falasse um outro idioma. Aí ele diz, ao contrário, isto é o que foi predito por quem? Pelo profeta Joel. Lembra que a gente leu o Joel? Joel sendo um agente de Deus para profetizar acerca da promessa do derramamento do Espírito Santo. Pedro então agora está conectando o que estava acontecendo em Pentecoste com o cumprimento da promessa de Deus feita por Joel do derramamento do Espírito Santo. Ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Quais são os últimos dias? Só para você saber, os últimos dias no Novo Testamento, quando essa expressão aparece, esses últimos dias são da época de Jesus até o final dos tempos, até perto de Jesus voltar. Nos últimos dias, então, nesse período todo, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui já uma observação.
esse evento aqui não aconteceria apenas naquele dia, o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Aconteceu dessa maneira extraordinária, mas seria agora constante. Onde houvesse conversão, o Espírito Santo seria derramado nas pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus queridos, Pedro ele está colocando, explicando que o que estava acontecendo em Pentecoste era, de fato, o derramamento do Espírito Santo. A promessa que Deus fez no Antigo Testamento, fez a Joel, estava se cumprindo ali. Uma nova era, um novo tempo, a partir daquele momento em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Que carne é essa? Não significa quantitativamente, cada uma pessoa. Não, mas qualitativamente, cada grupo de povo, de pessoas convertidas, essas pessoas seriam batizadas também com o Espírito Santo. E então é esse período da primeira vinda de Jesus ou do derramamento do Espírito Santo em Pentecoste até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo esse período. O Espírito Santo foi derramado sobre nós também que cremos. Fomos batizados com o mesmo Espírito que começou a ser derramado ali no dia de Pentecoste. E ainda algumas coisas que Pedro cita, que Joel citou, ainda não se cumpriram nesse período, que provavelmente vão acontecer no final desse período dos últimos dias, perto da vinda de Cristo, porque várias coisas aqui que me perdoem, garganta que falhou. Várias coisas aqui que Pedro cita, que Joel citou, não se cumpriram no dia de Pentecoste. O sol não se escureceu, a lua não se tornou em sangue, e isso vai acontecer quando? Quando chegar o glorioso dia do Senhor, na volta de Cristo. O próprio Mateus fala sobre isso, Jesus falando as palavras, que quando ele voltar, isso vai acontecer, o sol vai se tornar trevas e a lua em sangue. Também sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Um reavivamento grande, pessoas profetizando, visões, jovens e velhos terão sonhos. Isso não aconteceu no dia de Pentecoste. Eles falaram em línguas. Eles viram línguas como que de fogo e um som de um vento. Mas essas outras coisas não aconteceram e vão acontecer. Estão dentro desse período em que o Espírito Santo tem sido derramado a partir do dia de Pentecoste até o retorno glorioso de Jesus Cristo. Irmãos, é isso. Nós vamos encerrar aqui hoje. Eu creio que foi uma boa aula no sentido de apresentar para vocês a promessa do derramamento do Espírito, o cumprimento da promessa, quando começou de fato o batismo com o Espírito Santo. E na próxima aula sobre pneumatologia nós vamos estudar o que isso significa hoje para nós, o batismo com o Espírito Santo. Ele é uma segunda bênção depois da conversão. Preciso falar em línguas hoje, como os discípulos fizeram aqui em Atos. Então nós vamos estudar essas outras questões na aula seguinte. Que Deus te abençoe, que você possa nos acompanhar aí nas nossas programações
e a gente se vê. Um grande abraço.